Os Estados Unidos mantêm uma ofensiva econômica implacável contra o Irã, com um bloqueio naval no Golfo de Omã, que já custa bilhões em prejuízos ao regime de Teherã. A economia iraniana enfrenta colapso iminente sob o peso combinado de sanções ampliadas, bem como interdições marítimas que paralisam as exportações de petróleo, principal fonte de receita do país. Milhões de barris ficam retidos em tanques flutuantes, enquanto o governo iraniano luta para armazenar o óleo cru que produz, forçando cortes de produção e gerando perdas diárias que somam centenas de milhões de dólares. O que começou como resposta ao bloqueio iraniano do Estreito de Hormuz transformou-se em uma estratégia de estrangulamento que redefine o equilíbrio de poder na região. O bloqueio americano opera com força total desde meados de abril. Forças navais dos Estados Unidos redirecionam dezenas de navios comerciais que tentam acessar ou deixar os portos iranianos, com mais de 65 embarcações afetadas apenas nas últimas semanas. 31 petroleiros carregados com 53 milhões de barris de petróleo iraniano permanecem presos no Golfo, representando um prejuízo direto de quase 5 bilhões de dólares em receita perdida. 2 navios já foram apreendidos pela Marinha Americana. O Irã recorre a tanques mais antigos como armazenamento flutuante, pois as instalações terrestres na ilha de Karg e outros terminais atingem capacidade máxima. Parte dos petroleiros adota rotas mais longas e caras pela costa do Paquistão e da Índia para chegar até a China, mas mesmo assim a maioria das cargas fica bloqueada. Essa interrupção das exportações de petróleo representa o golpe mais duro na economia iraniana. O óleo cru responde por mais de 80% das receitas externas do regime iraniano, e o bloqueio naval reduz drasticamente o fluxo dessas divisas. O Irã, então, já corta a produção em centenas de milhares de barris por dia para evitar um colapso total dos seus poços de extração. Em poucas semanas, ou no máximo um mês, o país pode enfrentar o fechamento forçado de campos petrolíferos, pois o armazenamento interno não suporta mais o volume produzido. E isso pode ser muito, mas muito perigoso. Mas porque os poços correm risco de serem colapsados, a falta de escoamento do petróleo nos portos faz com que não haja mais espaço de armazenamento nos tanques ou em qualquer outro lugar, o que traz como consequência a destruição de campos de extração devido a fatores geológicos e técnicos que tornam o fechamento de poços uma operação arriscada e muitas vezes irreversível. Poços de petróleo não funcionam como torneiras, que podem ser simplesmente desligadas e religadas. Interrupções abruptas e prolongadas podem causar perda de pressão no reservatório, dificultando ou impossibilitando que o petróleo volte a fluir de forma natural no mesmo nível. O regime tenta driblar a pressão com transferências do petróleo em alto mar, mas a vigilância americana e as sanções secundárias tornam essas manobras cada vez mais arriscadas e caras. As sanções americanas complementam o bloqueio físico e aceleram o estrangulamento financeiro. Neste mês de maio, o Tesouro americano impôs novas medidas contra redes que facilitam a venda de petróleo iraniano para a Grande China, incluindo empresas sediadas em Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e até Omã. Carteiras de criptomoedas também estão sendo ligadas ao regime e estão sendo vigiadas e congeladas, com perdas que ultrapassam 344 milhões de dólares. A frota fantasma de petroleiros iranianos sofre ataques constantes e compradores internacionais enfrentam riscos de sanções secundárias se continuarem negociando com Teherã. Essa combinação de bloqueio naval e pressão financeira cria um cerco que o Irã nunca enfrentou com tanta intensidade simultaneamente. Dentro do próprio Irã, os efeitos se espalham pela economia real. A inflação dispara para níveis acima de 65%.
Os preços de alimentos básicos sobem verticalmente e o desemprego cresce em meio à paralisia do comércio marítimo. A moeda nacional atinge recordes de desvalorização e o poder de compra da população despencou quase 90% em alguns setores. O governo luta para pagar até os salários e manter subsídios dos próprios funcionários, tanto do setor econômico quanto militar, enquanto a guerra recente agrava danos em infraestruturas industriais. Economistas iranianos admitem que o bloqueio marítimo ameaça mais do que os bombardeios, pois coloca em risco o destino das refinarias e o suprimento energético interno, causando prejuízos irreversíveis na economia. O regime iraniano resiste com adaptações de curto prazo, mas a pressão acumulada revela sinais claros de colapso. Tanques ancorados na região do porto de Chabahar aguardam uma grande fuga noturna, mas o risco de interceptação americana inibe qualquer movimento em grande escala. Especialistas apontam que o Irã pode aguentar semanas ou poucos meses se o bloqueio for intermitente, mas a estratégia atual de fúria econômica dos Estados Unidos, que une bloqueio naval, sanções ampliadas e aplicação rigorosa, eleva o risco de crise financeira profunda. Sem dúvida, esta foi a maior bomba lançada pelos Estados Unidos, que dia a dia está colapsando a economia iraniana de forma irreversível. Com esses efeitos, Donald Trump força concessões nas negociações de paz, privando o regime de recursos para financiar o terrorismo regional e desestabilização geral. Neste momento, os prejuízos iranianos crescem a cada dia. O bloqueio não apenas paralisia o petróleo, mas também restringe mais de 90% do comércio marítimo do país, que depende dos portos do Golfo para importações e exportações. A economia, já enfraquecida por anos de sanções anteriores e danos de guerra no passado, agora caminha para um ponto de ruptura. É sempre uma honra em trazer análises e conteúdos únicos para vocês, mas para isso eu conto com seu apoio. Doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.